Você acha que está são, tem um CPF válido, paga boletos, escolhe o sabor do sorvete com autonomia. Logo, deve estar tudo certo aí dentro, certo? Errado. A mente humana é um teatro instável, com cortinas que abrem sozinhas e atores que esquecem o roteiro no meio da peça. E, às vezes, o que aparece no palco desafia toda a lógica. Hoje vamos conhecer 7 síndromes reais que parecem escritas por roteiristas bêbados de filme surrealista. Do sujeito que acredita estar morto, ao turista que surta porque Paris não era tão bonita assim. Prepare-se para uma jornada onde a razão escorrega, a identidade descola e o real dá lugar ao impossível. Essas não são histórias de ficção. São distúrbios clínicos documentados, diagnosticados e, em certos casos, socialmente respeitados com o nome pomposo de síndrome. Mas talvez sejam só espelhos extremos do que todos carregamos em silêncio. Então, respire fundo, porque a seguir você verá 7 síndromes bizarras que provam que a sanidade é, no máximo, um delírio bem organizado. Imagine acordar e sentir com total convicção que sua mãe foi substituída. Não metaforicamente, literalmente. A pessoa diante de você parece idêntica. Fala como ela, age como ela, mas não é ela. Essa é a síndrome de Capgras, um distúrbio neuropsiquiátrico raro, em que o indivíduo acredita que pessoas próximas foram trocadas por duplicatas idênticas. Não é alucinação. Não é perda de visão. É uma falha na ligação emocional com o reconhecimento facial. O cérebro reconhece a imagem, mas não acessa a emoção correspondente. Você sabe que aquele rosto é familiar, mas o sentimento não aparece. E a ausência do afeto vira suspeita. A síndrome pode surgir em quadros de esquizofrenia paranoide, demência, lesões cerebrais, ou como sintoma psicótico isolado. O paciente vive num mundo onde os íntimos se tornam atores de um teatro de impostores. A pessoa sente-se cercada por farsas, como se estivesse num filme conspiratório que nunca acaba. Muitos vivem em estado de alerta constante, tentando escapar ou confrontar esses supostos substitutos. O mais inquietante é que, cognitivamente, essas pessoas estão lúcidas, conversam, argumentam, sabem quem são, só não confiam em mais ninguém. Capgras é o colapso do reconhecimento afetivo. É ver sem sentir. E sem sentir, acreditar que tudo é uma armadilha. Você anda, fala, talvez até responda mensagens no WhatsApp, mas tem certeza absoluta de que está morto. Não é drama, não é metáfora, é crença inabalável. Você está morto, ou, dependendo do dia, nunca existiu. Essa é a síndrome de Cotard, também chamada de delírio nihilista. Um raro transtorno psíquico em que o indivíduo nega a existência do próprio corpo, de seus órgãos, do mundo ao redor ou da própria alma. Pacientes com Cotard dizem que seus órgãos apodreceram, que seu sangue secou, que o corpo é apenas uma carcaça, às vezes vazia, às vezes ausente. Eles não se alimentam porque cadáver não precisa comer. Não dormem porque mortos não sonham. Alguns tentam se autodestruir, não por desespero, mas por coerência com o próprio delírio. Afinal, se já estão mortos, o que resta? Essa síndrome pode surgir em casos de depressão psicótica grave, esquizofrenia, danos cerebrais ou como episódio isolado após traumas intensos. É como se o cérebro desativasse a percepção do eu vivo e a mente, sem esse lastro, criasse uma narrativa compatível. Eu morri. O mais cruel é que a pessoa não sente estar em surto. Ela fala com frieza, com lógica interna impecável. Você a vê ali, com voz baixa, olhar fixo, talvez até sorrindo. Mas tudo o que ela diz gira em torno da mesma certeza devastadora. Eu não existo mais. Cotard
É o colapso da presença. O apagamento do eu como entidade real. Não é querer morrer, é acreditar que já morreu. Você está num shopping, vê uma atendente, depois um segurança, depois alguém na praça de alimentação. 3 pessoas diferentes, certo? Errado. Na sua mente, todas são a mesma pessoa. Uma figura que muda de aparência, se disfarça, troca de roupa, mas continua a te perseguir. Você sabe, ela está em toda parte. A cada esquina, um novo disfarce. Ela te observa, finge ser outros, manipula o ambiente. E ninguém acredita em você. Essa é a síndrome de Fregoli, um delírio paranoico raro, em que o paciente acredita que uma única pessoa está se transformando em várias, geralmente com intenções persecutórias. É o oposto da síndrome de Capgras. Lá, os íntimos parecem estranhos. Aqui, os estranhos parecem ser todos o mesmo inimigo camuflado. A condição costuma estar associada a quadros psicóticos, esquizofrenia paranoide e, em alguns casos, a lesões cerebrais, especialmente no lobo temporal direito, responsável pelo reconhecimento de rostos. Quem sofre com Fregoli vive num estado de alerta permanente. A mente cria um inimigo mutante, onipresente, impossível de identificar e igualmente impossível de ignorar. A realidade se transforma num jogo paranoico de perseguição e disfarces. Essas pessoas podem agir com medo, agressividade ou retraimento extremo, evitar sair de casa, desconfiar de todos, não porque não reconheçam os rostos, mas porque reconhecem demais, rostos demais, para uma pessoa só. Fregoli é o colapso da diferenciação. O mundo inteiro passa a vestir a mesma máscara. Você sonhou com Paris durante anos. Imaginou a Torre Eiffel ao pôr do sol, cafés charmosos em becos floridos, pessoas elegantes falando baixinho sobre Camus. A cidade-luz, o centro do mundo estético, o símbolo máximo do bom gosto existencial. E então você chega lá. Está lotado. O garçom te trata com desprezo. O metrô fede. Os parisienses parecem sempre irritados com a sua presença. E algo dentro de você quebra. A Síndrome de Paris é um fenômeno psicológico documentado, especialmente entre turistas, notavelmente japoneses, que entram em colapso emocional ao perceber que Paris não corresponde à fantasia idealizada. Os sintomas vão de ansiedade, despersonalização e taquicardia, até delírios persecutórios, alucinações e surtos psicóticos breves. Sim, alguns turistas são internados após 48 horas na cidade, e não por intoxicação alimentar. Esse distúrbio não nasce de uma falha individual. Ele brota do conflito entre a imagem idealizada e a experiência real. Quando a cidade dos sonhos se revela uma metrópole comum, com filas, sujeira e má vontade, o cérebro, já exausto, entra em pane. E o que deveria ser uma viagem inesquecível vira um ataque existencial. A identidade que estava toda amarrada na fantasia se descola. E o sujeito, perdido entre a Paris do Instagram e a Paris dos bilhetes de metrô, simplesmente não sabe mais onde está. A Síndrome de Paris é uma lição dura. Nem tudo o que você idealiza está pronto para te receber. Você viaja para Jerusalém em busca de sentido. Chega com o coração aberto, espírito elevado, a alma ansiosa por conexão. E então, algo acontece. Você começa a ouvir vozes. Acredita estar recebendo mensagens divinas. Declara-se profeta, ou o próprio Messias. Anda pelas ruas pregando o fim dos tempos. Tira a roupa. Recita passagens bíblicas em transe. Não é fanatismo. É surto psicótico induzido por ambiente simbólico extremo. É a Síndrome de Jerusalém. Trata-se de um distúrbio psicológico documentado há décadas que acomete visitantes, muitas vezes religiosos, tomados por um estado místico delirante ao pisar na Terra Santa.
O peso simbólico, histórico e espiritual da cidade atua como gatilho para quem já está emocionalmente vulnerável. Os sintomas incluem delírios messiânicos, compulsão por pregação, comportamentos ritualísticos, despersonalização e até ruptura total com a identidade anterior. A pessoa passa a se referir a si mesma em terceira pessoa. Começa a lá ver sinais divinos em letreiros de ônibus. Sente-se chamada por Deus, ou pelo menos pelo marketing celestial. Em alguns casos, o quadro se resolve em poucos dias. Em outros, requer internação psiquiátrica e intervenção medicamentosa imediata. O mais curioso, muitas vezes os pacientes não tinham histórico de transtornos mentais antes da viagem. A mente, colocada sob pressão espiritual extrema, colapsa na forma mais antiga de delírio humano, o delírio religioso. A Síndrome de Jerusalém é a falha trágica de uma alma que buscava transcendência e encontrou um surto místico à beira do Muro das Lamentações. Você é sequestrado. Está trancado num cômodo, sob ameaça, com medo constante. Mas com o tempo, começa a sentir algo estranho. Compaixão, identificação, empatia pelo seu sequestrador. Você começa a justificar suas ações, a entender suas dores, a vê-lo como humano, como alguém até confiável. Essa é a Síndrome de Estocolmo. Um fenômeno psicológico no qual a vítima de um abuso, sequestro ou relação coercitiva desenvolve vínculos emocionais com o agressor. O termo surgiu em 1973, após um assalto a banco em Estocolmo, onde reféns passaram a defender os criminosos e até se recusaram a testemunhar contra eles. Mas essa síndrome vai muito além do sequestro físico. Ela acontece também em relacionamentos abusivos, ambientes familiares tóxicos ou situações de poder onde a vítima depende emocionalmente do algoz para sobreviver ou para simplesmente existir. Não é fraqueza, é estratégia inconsciente de adaptação. A mente, encurralada, transforma o medo em apego para suportar o trauma. Porque amar é mais suportável que odiar alguém de quem você depende. Pessoas com essa síndrome, muitas vezes, defendem seus agressores, minimizam os abusos, se culpam pelo sofrimento e resistem à ajuda externa. Não por ignorância, mas porque o vínculo foi transformado em muleta psíquica. A Síndrome de Estocolmo é o retrato mais sombrio da plasticidade emocional humana. Ela nos mostra que, sob certas condições, o afeto pode nascer do medo e até da violência. E que o amor, quando sequestrado, vira um pacto silencioso com a própria dor. Imagine que de repente sua mão começa a se mover sozinha. Ela aperta objetos, toca coisas que você não pediu para tocar e, em alguns casos, até agarra seu pescoço ou tenta te machucar. Você tenta controlá-la, mas ela não te obedece. Ela parece ter vontade própria, um impulso independente que escapa do seu controle. Essa é a Síndrome da Mão Alheia. Um distúrbio raro, causado geralmente por lesões cerebrais, onde o paciente perde o controle motor sobre uma das mãos, que passa a agir como se tivesse uma mente própria. Em casos extremos, a mão pode agir de forma agressiva ou destrutiva, como uma força externa que não obedece à vontade do paciente. É como se o corpo tivesse uma pequena rebelião, uma mão que, literalmente, age contra a pessoa. A síndrome ocorre quando há danos ao obelis, corpo caloso, a estrutura do cérebro responsável por conectar os hemisférios direito e esquerdo. Isso resulta numa desconexão entre os centros de controle motor, e a mão se torna como que um ator solitário, no palco do corpo, sem a direção da mente. Os pacientes descrevem uma sensação de que a mão não é sua. Ela não segue a mesma vontade do resto do corpo.
É uma experiência aterrorizante de alienação corporal, onde uma parte de você começa a se rebelar. Este distúrbio pode ser acompanhado de agitação psicológica, frustração e, em alguns casos, desespero, pois a pessoa sente que perdeu a capacidade de controlar seu próprio corpo. A síndrome da mão alheia é a falência do corpo como unidade, quando até a parte mais próxima de você se torna um estranho. Essas síndromes são reais, clínicas, diagnosticadas, mas o que elas revelam vai além da patologia. São versões extremas de algo que, em menor grau, todos sentimos. Quem nunca idealizou demais? Confundiu um afeto? Desconfiou da própria mente? A diferença entre normalidade e delírio é muitas vezes só uma questão de contexto ou de volume. E, no fim das contas, a sanidade é apenas a loucura com uniforme, função social e controle de agenda.